Olá pessoal, Shalom, graça e paz a todos. Estou aqui para fazer mais este vídeo para o canal. Antes de eu dar prosseguimento, convido você, se inscreva nele, deixe aí seu like, seus comentários, compartilhe este vídeo. Hoje eu quero estar aqui compartilhando com vocês, respectivamente, sobre uma questão que ainda algumas pessoas têm perguntado, referente ao texto do Antigo Testamento. Qual texto é melhor? Qual texto é mais confiável? O texto grego da Septuaginta ou o texto hebraico massorético? Bem, para estar respondendo respectivamente sobre esta questão, nesta ocasião, eu quero aqui primeiramente trazer algumas observações. Se nós pararmos para observar a tradução grega, que é este texto aqui, ó, a tradução grega do Antigo Testamento, que é a Septuaginta, nós vamos observar que em algumas passagens que ocorrem no texto do Antigo Testamento, esta tradução grega, ela traz uma leitura confiável. Ela traz ali uma leitura que acaba por receber apoio dos textos hebraico de Qumran. Também, em muitas ocasiões, tem o apoio até mesmo do Pentateuco samaritano e de outras testemunhas textuais, ainda como a Vulgata Latina, o texto da Peshitta. Então, quando nós observamos e paramos para estudar sobre a tradução grega do Antigo Testamento, nós temos essas questões que muitas vezes ajudam, de fato, a evidenciar este texto aqui, ó, como um texto mais favorável, um texto mais confiável, não simplesmente em um único versículo bíblico, mas em muitas passagens. A tradução grega da Septuaginta traz uma leitura mais confiável, mais sustentada, mais fundamentada, não apenas simplesmente pela leitura que ela apresenta, mas, como eu já disse aqui de antemão, pelas testemunhas textuais que ajudam a evidenciar e dar credibilidade para a proposta que ela apresenta, para a leitura que ela apresenta. Em contrapartida, também já existe ocasiões dadas que, em muitas passagens, este texto aqui, ó, que é o texto hebraico massorético, né, que está aqui dentro. Aqui nós temos a Bíblia Hebraica Stuttgartense. Então, esta tradução aqui que traz o texto hebraico, a tradução da BHS, em muitas passagens, ela traz uma leitura melhor que da Septuaginta. Ela traz uma leitura mais confiável. Traz uma leitura que traz uma certa credibilidade, aonde muitas vezes também, em contrapartida, ela recebe apoio muitas vezes, né, das testemunhas textuais. Então, aqui ocorre uma variação, no caso, uma variação ampla, quando nós paramos para comparar, no caso, né, estes dois textos aqui, ó. Esses dois textos aqui, eles não são, vamos dizer assim, no seu todo, preferível em todo o corpo escriturístico do Antigo Testamento. Existe essa variação, existe, por exemplo, no livro de Gênesis, passagens em que a Septuaginta tem uma leitura melhor do que o texto massorético. Já em outra passagem, o texto massorético traz uma leitura melhor e mais confiável do que a tradução grega da Septuaginta. Já em contrapartida, há textos
em que esses dois aqui, ó, eles entram em concordância. Por exemplo, no texto de Gênesis capítulo 3, do versículo 5, ambos os textos, por assim melhor dizer, trazem uma leitura ali, uma proposta de leitura que estão em concordância. Quando, por exemplo, traduz ali a expressão que diz assim, na parte que diz assim, e vós sereis como deuses, ou ainda, vós sereis como seres divinos. Tanto a tradução da Septuaginta traz ali uma proposta de leitura dentro de uma construção plural, quanto também a tradução ali do texto hebraico, né, da Bíblia hebraica aqui, Stuttgartense. Então, ambos concordam. Já em muitas passagens, um traz uma proposta de leitura favorecido e apoiado pelas testemunhas textuais. Em outra passagem, já outra versão, no caso ali, como a da Septuaginta, uma tradução da Septuaginta, traz já uma leitura mais confiável, mais elucidativa, mais confiável do que o texto hebraico maçorético. Então não há como ter um único texto simplesmente como o texto verdadeiro, o texto 100% confiável e de credibilidade. Eu sei que há pessoas que têm uma preferência por este texto aqui, né? O texto hebraico maçorético. Inclusive, tem muitas pessoas que acreditam que este texto aqui, no caso, é um texto 100% confiável, é um texto que não contém, no caso, erros, né? É um texto hebraico inerrante, 100% confiável, 100% de credibilidade, e já muitos, no caso, né, tem daí outras propostas de leitura contido até mesmo nas testemunhas textuais, como um texto, no caso, que traz uma leitura que deve receber total descredibilidade. Mas isso é um erro, é um engano, né? Este texto aqui, ó, ele contém acréscimos, ele contém variantes textuais, contém glossas, ele contém acréscimos, muitas passagens onde foi mexido, foi mudado, onde os escribas ali, judeus, no caso, acrescentaram, tiraram palavras, acrescentaram. Então esse texto aqui ele foi mexido. Então ele não é 100% confiável, de credibilidade, inerrante, mas ele tem os seus problemas. Mas com tudo isso, ele não deixa de ser um bom texto. Ele é um ótimo texto para o estudo, para o conhecimento, para análises, para pesquisas. Então ele tem a sua devida importância. Já em contrapartida, eu já vi pessoas afirmarem, alegarem e dizer que este texto aqui, ó, que é o texto 100% confiável. Já vi pessoas dizerem, não, a tradução grega da Septuaginta é o melhor texto que tem. É um texto 100% confiável, que traz uma leitura ali 100% apoiada pelas testemunhas textuais. A credibilidade que você pode dar à tradução grega da Septuaginta é uma confiança que pode ali, no caso, se apoiar, se expressar, uma confiança que pode ali se depositar sobre esta tradução aqui, ó, que essa tradução aqui não tem igual. Essa tradução aqui traz uma leitura aqui dentro, né? O texto grego aqui, da Septuaginta, é um texto, ó, top. Top 100%, top das galáxias, como se diz no ditado popular, né? E ele é um texto inerrante, e assim é a forma que muitas pessoas olham, observam e enxergam, né? Só que também isso é uma meia-verdade. Por quê? Porque também tem os seus problemas. Tem muitos acréscimos aqui dentro, tem muitos problemas aqui no caso, problemas textuais. Assim como este texto aqui apresenta problemas, esse aqui também apresenta problemas. Então, dizer que este é melhor do que este, 100%, ou que este é 100% melhor do que este, é um equívoco, é um erro, é uma utopia. Todo o estudante do Antigo Testamento deve utilizar o quê? Os dois textos. Por quê? Porque existem muitas ocasiões que um complementa o outro. Muitas vezes
você faz uma análise aqui e muitas vezes aqui apresenta aqui ainda uma explicação mais ampla do que você tem aqui. Em contraposto, você dá também muitas vezes que aqui traz uma leitura melhor do que aqui. Então, todo estudante da língua hebraica, né, quando vai estudar o Antigo Testamento, ele deve também procurar conhecer o texto da Septuaginta. Isso ajuda, no caso, a trazer uma visão mais ampla do todo. E não somente os dois, também aí entra a questão das testemunhas textuais, como estudar juntamente a Peshitta, os textos de Qumran, né, qual mais? A Vulgata Latina, os Targums. Tudo isso ajuda a ampliar, no caso, né, o estudo ali, né, do Antigo Testamento, dentro do seu todo, no caso, né. Então, tudo isso é de suma importância. Então, eu quero aqui deixar, né, nessas minhas palavras, aqui de forma objetiva, dizer, né, que nem este, né, tem 100% de confiança e nem este, né, mas os dois são importantes juntamente com todas as testemunhas textuais. Então, esse negócio dessa questão da Septuaginta ser um texto inerrante, ou ainda o texto hebraico massorético, isso é um equívoco, né? Isso é um engano, essa é uma questão muitas vezes pessoal, onde muitos têm aquela preferência. Não, esse texto aqui é texto, não tem, esse aqui é inspirado 100%, sem erro, né? Como que se Deus, se o Eterno escrevesse lá em cima e lançasse para baixo. Olha só, esse texto aqui, ó, pronto, esse aqui é o texto perfeito. Você não vai encontrar nem problema de nada, nem de variante textual, nem de acréscimo, nem de nada, né? Então, tipo, é complicado. E já muitos também verem dessa forma, enxergam o texto grego da Septuaginta. Só que são questões, quando as pessoas param para ver isso, são questões pessoais, da forma das pessoas enxergarem, né? Eu vejo aqui um certo dogmatismo, um certo fanatismo, uma certa pretensão, preferência por um determinado texto. Assim como muitas pessoas olham para os textos do Antigo Testamento, um tem preferência pelos textos receptos, olha e diz não, abraça o texto e diz não, esse texto que é inerrante, é 100% confiável, é 100% divinamente inspirado, não tem erro, não tem problema de nada, né? Outros preferem o texto crítico. Então tem essas questões aí de preferência. E se tratando aqui ainda do texto do Antigo Testamento, então basicamente seria isso, né? Não existe aquela ideia de inerrância, nem na Septuaginta, nem no texto hebraico massorético. Não existe preferência, vamos dizer assim, para os estudiosos, 100% eu quero só me utilizar do texto grego, da tradução da Septuaginta. E esse texto, eu vou ficar só com ele, porque ele é top, né? Dentro de um estudo acadêmico sério, dentro de um estudo da crítica textual, dentro de um estudo da reconstrução textual do texto, em busca de procurar achar o melhor texto, nenhum estudante sério vai se deter e vai ter preferência unicamente por um texto quando se tratar ali de um trabalho de pesquisa, mas ele vai procurar trabalhar com ambos os textos para chegar muitas vezes a um alvo mais concreto, a algo mais sustentável, mais plausível, que esteja mais harmonizado com aquilo realmente que procura chegar àquela proposta aonde que se poderia ali se encontrar, de fato, a leitura original do texto original, né? Uma vez que não temos mais ele em mãos. Então, eu queria aqui concretizar nessas minhas palavras e dizer que não tem texto preferível, né? Não tem o melhor texto, por assim se dizer, numa colocação mais melhor, né? Eu sei que, como eu disse, tem aquele que prefere a Septuaginta, tem aquele que prefere o texto massorético, né? Mas num estudo, ou melhor dizendo assim, numa observação mais lógica, mais racional, sem fanatismo, sem preferência, no caso, né? Quando a gente observa, os dois são importantes e nenhum dos dois é inerrante. Todos eles têm os seus problemas textuais, no caso, né? Então, basicamente, seria isso que eu queria compartilhar nessa ocasião com vocês e dizer para vocês, quando for estudar o texto hebraico, fazer pesquisas,
use também a Septuaginta, use também a Vulgata Latina, use também os Targums, use também a Peshitta, se utilize das testemunhas textuais, você vai ter uma compreensão mais exata do todo, daquilo que de fato quer ser ali dito, quer ser expressado. Então, pessoal, o que eu queria compartilhar nessas palavras de forma objetiva com vocês seria isso. Deus abençoe ricamente as vossas vidas e até um próximo vídeo.